sabe mesmo o que é agronegócio? Bom, antes de criticar o agro, antes de defender o agro, antes de usar a palavra como uma bandeira política, eu quero te fazer uma pergunta bem simples. Você sabe o que é agronegócio? Bom, seja bem-vindo a esse Chimarrão com a Catherine, para a gente falar de política e também de agronegócio. Agora, você sabe por que o termo agronegócio não nasceu numa campanha eleitoral? Ele não nasceu também no Brasil e muito menos nasceu como um rótulo ideológico. O conceito moderno de agronegócio surgiu em 1957, nos Estados Unidos, dentro da Universidade de Harvard, por dois economistas, o John Davis e o Ray Goldberg. Eles publicaram um estudo que mudou a forma de enxergar a produção rural. Até então, a agricultura era vista de uma forma bem isolada. A fazenda era tratada como unidade econômica quase autônoma. Então, Davis e Goldberg, eles romperam com essa visão. Definiram que o agrobusiness como um conjunto integrado de todas as operações envolvidas na produção e também na distribuição de insumos agrícolas, na atividade dentro da fazenda, no armazenamento, no processamento e na distribuição dos produtos agrícolas. Em outras palavras, o agronegócio não é só o produtor. Ele é um sistema. É a indústria de fertilizantes, a fábrica de máquinas, a pesquisa genética, o crédito rural, a cooperativa, a indústria, o transporte, o porto, o supermercado. Essa visão sistêmica foi revolucionária, porque mostrou que a agricultura moderna não funciona isoladamente. Ela depende de uma cadeia articulada, tecnológica e integrada ao mercado. E por que isso importa hoje? Porque no Brasil o termo agronegócio foi incorporado primeiramente a partir da década de 90, quando o país passou por um processo de modernização intensa no campo. A abertura econômica, a consolidação do plano real, principalmente, a expansão das exportações e o avanço tecnológico da pesquisa agropecuária transformaram o setor. Foi aí que o Brasil deixou de ser um importador de alimentos e passou a se tornar um dos maiores exportadores do mundo. Mas junto com esse crescimento, o termo agronegócio passou a ganhar uma carga política. Para alguns, ele virou sinônimo de desenvolvimento, geração de renda, superávit comercial. Já para outros, passou a ser usado como etiqueta ideológica, como se fosse apenas uma agricultura empresarial ou uma grande propriedade. O problema é que essa simplificação ignora todo o conceito original. Aí quando você fala agronegócio, você está falando de um sistema econômico que representa cerca de 1/3 do PIB brasileiro e responde por mais de 28 milhões de empregos diretos e indiretos. Não é uma bolha, é uma estrutura. E é aqui que entra um ponto essencial. Se você consome alimentos, você participa do agronegócio. A diferença é que alguns entendem isso como uma cadeia produtiva, já outros tratam como um discurso político. E entender de onde veio esse conceito ajuda a qualificar o debate. Porque quando nós discutimos seguro rural, crédito, acordo internacional, infraestrutura, nós não estamos falando apenas do produtor rural, por exemplo. A gente está falando de toda a engrenagem que conecta o campo e a cidade. E há um detalhe bem importante aí. Davis e Goldberg criaram o conceito para explicar essa integração entre agricultura e indústria. Ou seja, o agro moderno é, por definição, industrializado, tecnológico e conectado ao mercado. Não é um atraso. É um sistema produtivo bem complexo. E aí, quando alguém diz que é contra o agronegócio, a pergunta precisa ser feita contra qual parte exatamente? Contra a pesquisa científica, contra a indústria de alimentos, contra a exportação que gera divisas, contra o emprego urbano ligado à cadeia? O debate público precisa começar pela definição correta. Porque quando a palavra é usada aí de forma imprecisa, a política também se torna imprecisa. Isso tem consequências práticas. Se o agro é entendido como um sistema econômico integrado, as políticas públicas também precisam ser pensadas de forma sistêmica. Infraestrutura impacta a exportação. Crédito impacta a indústria, seguro impacta a estabilidade da cadeia. Comércio exterior impacta preço interno. Não existe agronegócio sem conexão global. E também não existe um debate sério sem conceito claro. Resgatar a origem do termo não é só um exercício acadêmico, é principalmente uma ferramenta de análise, porque antes de discutir se o agro está em crise, se o agro é o vilão ou o herói, é preciso saber do que a gente está falando. E o agronegócio não é só um slogan, é arquitetura econômica. E quem ignora isso, debate lá na superfície. Se você quer acompanhar análises que conectam conceito, política e economia real, se inscreve aqui no canal, acompanhe mais na coluna Política e Agro também, aproveita e segue a gente nas redes, porque o agro, definição, não é detalhe,
é um ponto de partida. Bom mate para você!